Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje consulta ao doutor com tema jurídico, tudo sobre direito imobiliário. Você quer saber sobre compra e venda? Houve uma mudança aí na aquisição de imóveis na planta, questão do distrato, a gente vai entender o que mudou. Também locação residencial, comercial, se houver perguntas também sobre vida em condomínio. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o doutor Diego Sanches, ele é advogado, já começa o programa agradecendo a presença dele. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Olá, Denise, boa tarde. Agradeço novamente o convite, muito bom sempre estar aqui. Agradeço aos seus telespectadores por mais uma vez e estou à disposição para auxiliar nas perguntas de todos aqui. Sempre chegam bastante perguntas, né? E por mais que a gente fale sobre o mesmo tema, porque eu particularmente adoro que o doutor venha aqui falar sobre o direito imobiliário, as perguntas se renovam e isso enriquece demais o programa. Como é que você faz para participar hoje? 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você liga e participa, fala ao vivo conosco ou deixa sua pergunta com a produção. Ela é passada aqui e a gente responde da mesma forma. Também pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, as páginas que são sempre atualizadas. E lá no meu Instagram também eu espero a sua participação. Tem story aqui já com o doutor, uma maneira de você já comentar o vídeo que você está assistindo, já faz sua pergunta, automaticamente ela vai para as mensagens particulares e é uma maneira de você não se expor, se você assim preferir, né? Ou então na última foto, deixa o seu comentário sobre o programa que você está assistindo, pode na última foto deixar perguntas sobre este programa. Aproveita a oportunidade lá no @DeniseLuque também. As redes sociais da emissora você já conhece, mas hoje eu quero destacar o YouTube, canal do YouTube Hit TV. Aproveita para se inscrever, ativar as notificações, isso é muito importante porque a partir daí você recebe o conteúdo. Cada vídeo que sobe para o canal também você é convidado a assistir ao vivo a programação. Isso é muito legal, mais uma maneira que a gente tem para você ficar coladinho aqui conosco. Doutor Diego, vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre o direito imobiliário? Muita gente quer comprar, adquirir imóveis, né? E fazê-lo na planta pode ser uma opção viável para muitas pessoas. Às vezes você consegue fazer um excelente negócio comprando um imóvel que não existe. Às vezes tá só o terreno lá e não tá nem tratado ainda, né? Conta um pouquinho pra gente, houve uma mudança na questão do distrato, porque com crise, as coisas que podem acontecer, né? Não estava no planejamento. Mudou alguma coisa? Pois é, Denise. Realmente as pessoas elas acabam procurando essa compra, essa aquisição de imóveis na planta, porque há atrativos realmente pelo valor da parcela, sendo um valor mais baixo, mais acessível para a população. O que ocorre é que nos últimos anos, por conta da instabilidade econômica, de empregos das pessoas, acabou-se aumentando o número de inadimplentes e, consequentemente, no distrato, né? No fim dessa relação contratual. Então, as pessoas procuravam as construtoras para fazer a rescisão do contrato e tentar reaver o valor que pagou, né, até então, que essas pessoas pagaram. O problema é que até esse momento, até o fim do ano passado, a gente não tinha nenhuma legislação ainda que trabalhasse sobre isso. Então a gente tinha muitas só decisões judiciais ou que o contrato previa. Então alguns contratos estipulavam que a pessoa perderia a integralidade do que ela tivesse pago, ou 70%, 80%, dependesse do contrato. Agora a lei realmente mudou. Quando você resolve desfazer esse contrato, dissolver, por mera liberalidade, não porque teve culpa da construtora, atraso de obra, é outra situação, mas no caso da pessoa desistir da compra, então a lei veio e estipulou como regra, né, algumas exceções, mas como regra, a devolução de 50% do valor que ela pagou de entrada até então, né? Então a construtora teria a obrigação de devolver metade do que ela pagou. Isso é um avanço, de certo ponto, porque ao menos a lei estipulou alguma coisa. Não pode ter um contrato que verse algo diferente disso, né? Apesar que 50% também é um valor elevado, mas há sim hoje pelo menos uma modificação a partir de dezembro do ano passado.
Só vale para contratos novos? Então, essa é uma pergunta importante, porque essa lei ela só vai atingir os contratos que foram celebrados a partir da data em que ela foi promulgada, foi publicada no Diário Oficial. Então, os contratos anteriores a ela ainda não tem. O que a gente percebe é que o tribunal, ao julgar uma ação mesmo anterior, ele não pode se utilizar da lei, mas ele acaba utilizando algo semelhante a esse pensamento, né, para não prejudicar tanto o consumidor, tanto o adquirente. Acontece também que muita gente nem ia atrás disso, né? De fato, perdia o dinheiro, não ia atrás, não buscava o advogado, nem tentava essa redução de valor, né? Pois é. A maioria das pessoas acabavam ou não se preocupando em procurar isso, ou até por falta de conhecimento mesmo, né? Então não procurava. Hoje já é algo que vem sendo cada vez mais trabalhado, né? E tem que ser divulgado isso realmente, porque o consumidor, quando vai adquirir, ele tem que ter ciência de que se acontecer alguma coisa, né, ele pode reaver pelo menos parte do valor que ele pagou. Isso se tiver tudo bem, tá tudo certo, e porque a pessoa não quis mais ter aquele imóvel, isso, ela quebra o contrato. Agora, se houver atraso, e aí não na entrega, tá? Às vezes a construtora te dá prazos ali para vender, muita coisa é dita, pouca coisa do que é dito está de fato ali no contrato, especialmente com relação às etapas da obra. Então, demorou um pouquinho mais para começar, esse estágio está um pouquinho mais lento do que você achou que deveria estar. Isso dá para pleitear alguma coisa? A pessoa querendo desistir do imóvel ou não? É muito difícil nessa situação, porque a construtora ela tem a obrigação de entregar até aquela data. Tá. Então, ela que vai gerir, administrar o período de obras, né? Então, é muito difícil de conseguir algo nesse sentido. As visitas, tem gente que visita e o edifício está em obras ainda, aquelas inspeções, a entrega de chave. Isso já é dito antes, está em contrato ou não? Isso pode estar já em contrato, já estipulando, já prevendo, mas é direito do adquirente de previamente, né, tem que marcar um horário, até por questão de segurança, né, dependendo do estágio que encontra-se a obra, não pode, né, uma pessoa, um terceiro ingressar, mas você pode solicitar a visita, principalmente um pouco antes da entrega das chaves. Porque aí você vai vistoriar, verificar se o apartamento ou se a unidade ela está adequada, está de acordo com aquilo que você contratou, né, com a construtora, com a incorporadora. E aquela entrega final, se está mobiliada, a área de lazer, às vezes tem brinquedoteca e a promessa, às vezes está ali no papel, né, que vai entregar mobiliado. Isso é questão de entrar na justiça, isso, se não entregar? Obrigatoriamente, necessariamente, o condomínio, nesse caso seria o condomínio e não a pessoa propriamente, perfeito, né? O condomínio deve, nesse caso, ingressar com uma ação para obrigar a construtora a cumprir com o contrato. Ou, se dependendo da situação que for, o próprio condomínio pode realizar as benfeitorias, realizar o que precisa ser feito, e aí depois cobrar judicialmente o ressarcimento dos valores, dependendo do que é, porque às vezes também por início de condomínio, o condomínio ainda não tem um caixa suficiente para gerir uma obra, acaba ficando um pouco mais caro o rateio, né? Então dependendo da obra isso vale a pena, dependendo da obra não, mas ele tem direito de reclamar. Todo condomínio deveria ter um advogado? Todo condomínio deveria. É importante que o condomínio, ao optar pela forma da administração, ou a própria administração, mas se for nesse caso que tenha um consultor, que tenha um advogado que possa auxiliar o síndico e todo o corpo, né? Mas se for optar por uma administradora, um terceiro fazendo essa gerência, que seja uma administradora que tenha, sim, um departamento jurídico especializado que possa auxiliar, que possa, inclusive, nas assembleias, fornecer um advogado para comparecer e tirar as dúvidas dos condôminos também. Principalmente naquelas que têm temas mais sensíveis e mais delicados que precisam ser discutidos, né? Perfeito. Essas correções, muito se fala... faz direto com a construtora quando compra na planta. Paga direto para a construtora financia.
Me corrija se eu estiver errada, tudo isso é enquanto não entregou a obra. Depois quem assume isso é um banco, né? Queria entender aqui essas correções, até um telespectador mandou pergunta, que acontecem todo ano. Como saber se é mesmo devido? Porque parece que quando a obra é entregue, você está com o saldo devedor, é o valor que você pagou o imóvel, como se você não tivesse pago nada, né? Realmente, esse é um ponto realmente de muita dúvida do adquirente, né? As correções, enquanto você está no período de obras, elas são feitas com base num índice fornecido pelo governo, que é o INCC, é o Índice Nacional da Construção Civil, e ele tem um percentual mais elevado normalmente do que outros índices de reajuste. Então, por isso que dá a sensação de que você está devendo mais do que você estava no começo do contrato. Então, o que o contrato ele vai versar? Que durante esse período, o valor do imóvel ele vai se reajustando também. E quando você termina de pagar diretamente para a construtora, que é o momento que a construtora tem o prazo para entregar para você a unidade, e aí com a BITS para você poder ocupar, aí você tem que quitar o restante com a construtora. Ou você tem a possibilidade de quitar com recursos próprios ou então com financiamento, que aí a construtora vai acabar indicando uma instituição que ela trabalhe, que ela já tem mais possibilidades, ou o próprio consumidor pode escolher a instituição que ele melhor tem a negociação, né? Então, muitas vezes, uma instituição A ele tem um juros menor do que o outro, benefícios, enfim, ele pode optar. Agora, o que chama muita atenção nessa hora, me parece que está no contrato dizendo que a construtora não se responsabiliza caso você não consiga o financiamento no valor que você precisa. É isso mesmo? Isso é fato, isso é realmente verdade, porque a construtora, quando ela celebra o contrato com você, ela faz uma pré-análise para verificar se você tem ou não tem condições lá na frente de fazer o financiamento. Mas imagina que uma obra dure 2 ou 3 anos. Em 2 ou 3 anos, no momento ainda instável que nós vivemos, né, que nós passamos, isso pode muito mudar. Então, a construtora não tem como garantir que vai entregar para você a unidade sem que você faça o pagamento. Então, se você realmente não conseguir fazer o financiamento, precisa ou fazer a resolução desse contrato, a resilição, para se desfazer esse vínculo contratual, ou então vender para outra pessoa, ceder os direitos para outra pessoa, que é possível também. Se desfizer esse contrato, entra na regra dos 50%? Se for com base nessa nova lei, sim. Se não, precisa verificar o que o contrato versa. E aí discutir judicialmente, talvez. E para vender essa unidade precisa ser rápido, né? Porque você já precisa entrar no banco, né? Com o banco. Você precisa ser rápido por alguns motivos. Porque o valor do imóvel ele vai ainda se corrigindo. E pelo fato de que a partir do momento que a construtora tem um BITS e te disponibiliza o uso, o apartamento ou a casa, você já é obrigado a custear o condomínio, a taxa condominial. Então, essa taxa, ela já, mesmo você não tendo condições de habitar, porque você não terminou de pagar, ela já é sob sua responsabilidade. Então, tende a piorar a situação desse adquirente. Sobre o BITS, tem algo que a gente possa se proteger? Bom, a gente ouve notícias aí de todo tipo, né? Imóveis e condomínios, prédios prontos, que as pessoas não puderam entrar porque não saiu a BITS. Isso há muito tempo, né? Como é que a gente se precaver de uma situação difícil? Isso realmente é muito complicado, porque o BITS é a obrigação do incorporador, do construtor, de obter, porque ele é o responsável pela obra, né? E o BITS é um documento muito importante, realmente, porque é o documento que a prefeitura, ela viabiliza, ela diz que o imóvel está em condições de habitação. Enquanto eu não tenho esse documento, significa dizer que falta ainda algum item de segurança ou algum erro na construção foi praticado. Então, eu preciso ter essa segurança para poder entrar. Enquanto não tenho a BITS, a construtora também não pode exigir o cumprimento das outras. Então, eu não tenho como ainda exigir, por exemplo, o pagamento de condomínio do adquirente.
Tá? Então, porque eu não cumpri ainda com a minha parte. Mas as parcelas combinadas você precisa continuar pagando. Sim, você precisa continuar pagando. E é importante frisar também que enquanto você não tem um habite, o prazo da construtora de entrega da obra, ele ainda está correndo. Então, por mais que tenha um atraso na prefeitura para a emissão do habite e transcorreu o período de prazo de entrega da construtora para entregar para os seus adquirentes, ela vai ser sim obrigada a custear uma multa, a pagar uma multa para os adquirentes. Mas ela não vai pagar também voluntariamente, você precisa ajuizar uma ação. Faz uma ação coletiva, num caso como esse, onde todo mundo, claro, celebrou aquele contrato e tinha a mesma previsão de data de entrega, né? Uhum. Enfim, a pessoa estava comprometida ali. Às vezes era um casamento, a mudança, um aluguel que você planejou para terminar o contrato ali na mesma época. Faz coletiva ou individual? Eu sugeriria sempre fazer individual, porque cada um tem a sua particularidade. Tá. Como você disse, um casal pode ser que comprou para casar e morar, o primeiro lar. Outro porque teve o filho e queria ter um quarto a mais. As indenizações podem mudar. Podem mudar. Então, essas particularidades, elas contam na ação. Eu sugeriria que fossem feitas de forma individual. Demora para sair uma coisa como essa? Essa é a pergunta que todos os clientes eles fazem. Infelizmente, as demandas judiciais no Brasil, elas demoram mais do que nós gostaríamos. Então, elas não têm a resolução em pouco tempo. Difícil de prever, porque depende da localidade onde é o imóvel, cada fórum tem o seu ritmo, né? Alguns têm um pouco mais de ações, outros têm menos, acabam sendo mais rápidos. Então, a tendência é que demore alguns meses, 1 ano, 2 anos, para que se resolva. Pode ser que a construtora, ao perder uma ação, ela recorra, leve ao tribunal também para tentar reverter, e isso acaba também postergando mais ainda o recebimento. Deu tudo certo, o condomínio foi entregue na data prevista, não teve erro nenhum. Você precisa dos adquirentes formarem esse corpo para estabelecer as regras do condomínio? Quem é que chama para essa reunião? Normalmente, a própria incorporadora, né? A gente já fala construtora, mas nesse caso seria a incorporadora, ela já marca, ela já agenda uma assembleia com todos os adquirentes e nessa assembleia ela já vai ser configurada, já vai ser instituído o condomínio. E ali já fica estipulada todas as regras. Normalmente a própria, então, incorporadora já estipula as regras que são daquele condomínio, daquele corpo que está ali. Nada impede que depois esse condomínio altere, né? Ele pode modificar, se reunir para fazer alguma alteração. Mas essa primeira reunião é importante, Ela né? É extremamente importante. Ela é extremamente importante e normalmente organizada pela incorporadora, por quem realizou a obra e organizou toda a construção. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou que é possível depois fazer algumas mudanças nessas regras. Mas tem alguns detalhes, né? Porque para mudar o que foi feito numa assembleia, precisa ser outra assembleia, né? E aí tem quantidade de pessoas que tem que estar presentes. Isso. Explica um pouquinho para a gente. Quando você precisa fazer alguma modificação, precisa se verificar se você precisa mudar a convenção do condomínio, que é aquele documento principal, onde estão as principais regras. Essa tem um quórum de aprovação muito alto. Precisa ter muita gente a favor disso, ou então, dependendo das regras, se você quer mudar, por exemplo, o horário de acesso à piscina, que são coisas mais do cotidiano, aí você precisa ter simplesmente metade mais um, né? Um pouco mais da metade dos condôminos, mas sempre divulgando a realização dessas reuniões, dessas assembleias, para que sejam divulgando também quais são as pautas, né, para a realização, para que todos os condôminos tenham a possibilidade de concordar ou discordar desses assuntos e das soluções que são propostas pelo síndico ou pelos condôminos em geral. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo, a oportunidade que você tem de fazer sua pergunta também sobre a vida em condomínio. Até já!
Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o direito imobiliário com o Dr. Diego Sanches. Ele é advogado. Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886 também pelas nossas redes sociais. Você envia sua pergunta, é bem fácil. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram, @Denise Luque, também me espero por você. Você pode deixar sua pergunta na última foto e se você não quiser se expor, quer mandar sua pergunta de maneira particular, mande através das mensagens, não tem problema. Tem vídeo nosso aqui já no programa, então você pode assistir aos stories e já fazer o seu comentário enviando a sua pergunta. Doutor, vamos falar um pouquinho de vida em condomínio? Quais são as principais demandas? Porque aqui, quando se estabelecem as regras, a convenção, né? Até anotei para não esquecer o termo. A convenção do condomínio, algumas regras ficam bem claras. E a partir daí as pessoas podem ser multadas, né? Se infringirem essas regras. Nem todo mundo vai concordar com elas mais para frente. As pessoas vão mudando. Às vezes quem comprou não vai morar, né? Quais são as principais questões? A gente tem os principais pontos, aqueles que são os top de reclamações, né? Normalmente eles são relacionados a barulho do seu vizinho. Essa é acho que é o principal, é o campeão, né? Mas também vazamentos, né? Falta de manutenção na sua unidade, que infiltra no seu vizinho de baixo. Também estacionamento, os carros, né? As vagas, porque eu tenho um carro menor, mas eu quero deixar numa vaga que é destinada a um carro maior para ter um pouco mais de espaço. Ou eu troquei de carro e esse carro fica apertado. Ao abrir a porta, bati no carro do vizinho. Então essas eu creio que sejam as mais frequentes dentro de um condomínio. Começar do barulho? Barulho. Olha, isso é bem... Tem gente que não se incomoda com barulho, algumas pessoas são mais sensíveis. Como é que entra num acordo? Como é que avisa? Porque, veja bem, às vezes você está num momento fazendo barulho, ou uma criança correndo ali, uma festa. Você pode simplesmente achar que aquilo é pontual, relevar, deixa, afinal, né? Outro dia pode ser você. Ou, se for algo persistente, avisa, liga na portaria e a portaria, como é que comunica isso? Olha, tá fazendo barulho. Eu sempre digo para as pessoas, em geral, alunos, clientes, amigos, não ligue você para o seu vizinho. Perfeito. Porque pode gerar uma certa animosidade, um certo desconforto entre vizinhos que estão muito próximos, né? Então, se você tiver alguma reclamação, ligue na portaria, converse com o síndico, para que eles reportem essa reclamação. Esse é o caminho ideal. Caso não se resolva nessa conversa, é importante que você deixe registrado isso. Todo condomínio, ele tem na portaria, ele tem um livro de ocorrências. Então, se você já fez a reclamação e isso não resolveu, é costumeiro o barulho e não tem o que fazer mais, reporte isso para o livro de ocorrências, porque isso faz com que fique registrado aquilo para que que o síndico possa tomar outras atitudes, inclusive multar aquele que está sendo inconveniente, né? Agora, quando a gente mora em condomínio, é natural que você precisa também abrir mão de algumas coisas, né? Tem que ser tolerante, como você bem disse. Às vezes o vizinho está fazendo um pouco mais de barulho porque recebeu alguns amigos para jantar, comemorar um aniversário, não sei. Mas na próxima semana pode ser você que está comemorando um aniversário, recebendo alguns amigos. Então é natural que o ideal é que a gente possa tolerar um pouco mais, mas algumas situações não são possíveis, né? Ficam intoleráveis. Bom dia, telespectadora. Claro. Rose está na linha, fala conosco de São Caetano, em São Paulo. Oi, Rose, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, Rose, pode fazer sua pergunta. Obrigada. A minha pergunta para o Dr. Diego é o seguinte. A minha mãe, ela mora há uns 8 anos num apartamento alugado. E agora ela está com interesse de comprar e a proprietária também quer vender. E nós ficamos sabendo porque ela já mandou pessoas lá para visitar.
E a minha pergunta é, nós temos que comprar necessariamente através da imobiliária que tem a locação hoje, ou nós podemos comprar direto com ela ou até por uma outra imobiliária? Excelente pergunta, Rose. Obrigada pela sua participação. Doutor? Esse é um fato que não acontece todos os dias, mas é importante que se trate. Quando tem locação, independente do período, ela já mora no imóvel já há muitos anos, né? Ela disse que, a minha vizinha quase, né? Ela mora próximo também de onde eu moro. Ela mora já há 18 anos naquele local. Mas mesmo que fosse há 6 meses, não importa, tá? Seria a mesma situação. Quando a gente tem locação, tem 2 tipos de contratos, que é um contrato entre o locador e o locatário, e o contrato entre o locador e a imobiliária que fez a locação. Esse contrato, normalmente, ele estabelece que, no caso de venda, deve ser feito por aquela imobiliária. Eu não acho nem injusto que seja dessa forma, porque foi essa imobiliária que apresentou o inquilino e o proprietário do imóvel, locador e locatário. E o trabalho do corretor de imóveis é exatamente essa aproximação das partes. Se ele apresentou para fazer a locação e ela virou a possibilidade de uma venda, ele tem esse direito. Diferente de uma situação que o locador e o locatário celebraram um contrato e anos depois levou para essa imobiliária administrar. Nesse caso, eu não vejo a obrigatoriedade de celebrar com este corretor. Pode ser feito com outro corretor ou de outra forma. Agora, me chamou um pouquinho a atenção ter levado algumas pessoas já para visitar, sendo que ela tem interesse. Pois é. Se levou, a primeira obrigação do proprietário quando ele quer vender o imóvel é oferecer para o inquilino. O inquilino tem preferência nessa aquisição. Ele tem que saber qual é o preço que esse proprietário está querendo vender. Também é bastante curioso a história do preço, porque se houver uma redução do valor, também precisa ser avisado quem mora lá, O locatário, ele tem que estar ciente, porque muitas vezes o que acontece é, a pessoa ela imagina que o imóvel valha muito mais do que realmente vale. Então ela oferece para o inquilino naquele valor que ela tem a ideia, o desejo de vender. Mas passado algum tempo, ela percebe que não consegue vender por aquele valor e resolve diminuir. Diminuindo, o locatário, o inquilino, ele pode conseguir, ele pode ter interesse em adquirir por aquele novo valor. Então, ele tem o direito de se manifestar e, eventualmente, adquirir o imóvel para aquele novo preço. Se não fizer isso, pode ter problema. Se não fizer isso e o proprietário vender esse imóvel para outra pessoa, o inquilino ele pode ingressar com uma ação requerendo a anulação daquela venda primeira para ele adquirir. Então, o problema fica muito maior, porque envolve um terceiro, mas é direito do inquilino adquirir o imóvel. Então, a lei ela dá preferência para que o inquilino compre, porque ele já mora no imóvel. Então, a tendência é que ele permaneça. Perfeito. Obrigada pela sua pergunta, Rose. Voltando sobre o assunto da vida em condomínio, doutor, as multas. Então, de repente, chegou uma cartinha lá na sua casa e é uma multa. Você não fez aquilo que estão dizendo que você fez. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer e não é raro que isso aconteça, porque nem sempre você consegue identificar de onde está vindo um barulho, por exemplo, né? Se não é sua a multa, você vai ter que se manifestar, você vai ter que se defender dessa ocorrência, né? Então, é importante que você procure o síndico, primeiro para relatar o que está acontecendo, depois, caso não consiga resolver de uma forma amigável, em conversa, que tente administrativamente com a administradora, né, desse condomínio, fazer com que essa multa seja anulada, ou se ela não for, judicialmente, ela vai ter que ser discutida. Porque multa é complicado, né? Porque como é que você prova? Então, de repente alguém reclamou que caiu água, alguém lavou lá os vidros da sacada e escorreu água. Às vezes, pouca água, ninguém vai reclamar. Às vezes, foi um exagero. Às vezes, foi um acidente. Tanta coisa pode acontecer, né? Uhum. O condomínio, dificilmente ele realiza a multa no caso de uma primeira vez ou um acidente. Para cada motivo, você precisa de algumas reclamações, Normalmente, né? O condomínio, primeiro ele notifica, ele interfona. Tem que ser assim? Tem que notificar primeiro? O ideal é que sim.
O ideal é que sim, para que não tenha essas discussões, essas reclamações, né? Porque para o condomínio não é interessante o recebimento de multa, porque quando você tem a multa imposta a alguém, você tem uma consequência social com os outros, porque tem um condômino que está descontente com o outro, que acaba gerando outros problemas, né? O dinheiro que entra para o condomínio, né, que entra no orçamento do condomínio, talvez não seja tão valioso quanto essa harmonia entre os condôminos, né? Então, o condomínio, o síndico principalmente, que normalmente reside naquele local, ele tenta pacificar, ele tenta mediar a situação. Então, ele tenta interfonar, conversa, para ver se resolve ou não resolve. E, por última opção, aplica-se a multa. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, taxa condominial. Quando não houve o pagamento, houve um atraso, o que o condomínio deve fazer e como é que a pessoa se protege também de dívidas passadas ao adquirir um imóvel que já existe, como é que faz? Certo. Quando você está adquirindo um imóvel, você tem que obter do condomínio um documento, uma declaração de que que aquela unidade está com todas as parcelas pagas, adimplidas. Porque senão você vai ser obrigado então a arcar e a custear com essas parcelas que estão em atraso. Agora, no caso do condomínio, se o condomínio tem parcelas a receber de uma unidade, primeiro ele vai fazer a cobrança extrajudicial. Agora, se não obtiver sucesso, se ele não conseguir receber, ele tem duas possibilidades. Hoje a lei possibilita até o protesto em cartório dessas parcelas, ou então o ingresso de uma ação judicial cobrando essas parcelas condominiais. Agora, para saber um pouquinho das vagas, achei tão curioso que você disse, trocou de carro, a vaga ficou pequena, quero mudar. Não são conversas tão fáceis, né, doutor? Nem todo estacionamento, nem toda garagem tem, por exemplo, as câmeras para, se houver uma situação mais difícil, uma avaria no carro. Como é que faz com a história da vaga, doutor? Pois é, Denise, esse é um problema muito sério, né? Porque os condomínios, normalmente eles têm vagas que são menores, que elas são vagas mais apertadas e algumas outras vagas que comportam um carro um pouco maior, né? Quando eu tenho um carro menor, o ideal é que, por bom senso, a pessoa se candidate à vaga dos carros menores. Mas, às vezes, a pessoa ela quer um carro maior. Muitas vezes ela quer comprar um carro maior. Não, tem um carro hoje popular, um carro menor, mas eu já estou negociando para comprar um carro maior. É direito dela. É difícil de impedir que essa pessoa tenha direito a acesso a essa vaga maior. Então, por isso que, como não tem uma proibição ou uma regulamentação própria, fechada, né, mais rigorosa quanto a isso, acaba se ficando mais com bom senso e na conversa entre os condôminos, o que acaba, às vezes, dificultando essa negociação. Porque todos, é óbvio que quer uma vaga um pouco maior, um pouco mais... mais espaçosos. Os únicos que têm prioridade a essas vagas são as pessoas com deficiência, com necessidades especiais, por obviedade, que precisam de um pouco mais de espaço para se locomover, ou a cadeira de rodas, então eles precisam disso. Aliás, as garagens são inspecionadas e elas hoje passaram por mudanças, né? A questão dos bombeiros e dessa adaptação quando há necessidade, né? De repente você tem um cadeirante, você precisa disponibilizar aquela vaga, que às vezes não vai entrar em rodízio, porque é só aquela vaga que possui aquele espaço, né? Sim. Então, isso tudo precisou ser revisto também. Alguns condomínios perderam vagas por conta dessas vistorias, né? Sim, mas foi algo realmente necessário que fosse feito por conta da acessibilidade, por conta do direito dessas pessoas com necessidades especiais, né? E alguns condomínios realmente perderam vagas. Alguns condomínios alugavam vagas para até compor a renda do próprio condomínio e acabaram perdendo essas vagas para acabar privilegiando essas pessoas. Recebi uma pergunta incrível. Na minha vaga, cabe uma moto e um carro. E eu tenho uma moto e um carro. Posso colocar? Se eu for responder de uma forma objetiva, não. Não. Porque a regra é para a guarda de um veículo. Tá? Normalmente, pode ser uma moto, normalmente os condomínios eles têm vagas próprias para carros e vagas próprias para moto.
Tá? Então, mesmo que você queira colocar a moto na frente do seu carro, a regra é que não pode. Porque muitas vezes você deixa atrás e aí vai passar no meio entre os carros, acaba arranhando. Então, como regra, acaba se oficializando que é para um veículo, próprio para carro. Perfeito. Antes da gente partir para a questão do condomínio, você falou de infiltração, né? Quem mora em cobertura tem mais problemas como esse, né? Como saber se é uma questão da unidade ou do condomínio? Tem um pouco mais de problema realmente porque por ali passa a tubulação, caixa d'água do condomínio às vezes fica por ali quando não são aquelas torres, né, de caixa d'água. Mas o ideal, onde mais se dá problema realmente é no banheiro das unidades. É importante, eu costumo dizer sempre que ao menos uma vez por ano que as pessoas elas façam, por incrível que pareça, o maior problema que se dá em unidade, em banheiro, são os rejuntes. Porque o rejunte ele vai criando alguma rachadura, útil, né? Tem uma vida útil, ele vai criando rachaduras e vai infiltrando ali. Então, se você não fizer um reparo uma vez por ano, pelo menos, isso vai causar problema. Quando é problema do condomínio, normalmente o vazamento é muito grande, porque está passando pela prumada do condomínio, então a quantidade de água que normalmente passa por ali ela é muito maior do que aquele vazamento oriundo do próprio apartamento. Mas isso só consegue averiguar realmente com alguém, um olhar técnico, né? E às vezes quando a obra já está em andamento, né? Quando a obra já está em andamento. Vamos atender a telespectadora? Eliana está na linha, fala conosco de Montenegro, Rio Grande do Sul. Oi, Eliana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, eu comprei um apartamento na planta e já se passou 1 ano e meio do prazo de entrega. Comprei à vista. E eu acho que vai demorar mais uns 2 anos. Eu gostaria de saber pela lei nova como é que o que eu poderia pedir judicialmente. Ótimo. É isso aí. Obrigada, Eliana. Um beijão para você, doutor. 1 ano e meio de atraso. É muito tempo de atraso, né? A lei nova, ela já estabelece o prazo máximo de 6 meses após a previsão da entrega das chaves. Então, a construtora incorporadora sempre ela estipula, ela fala qual é a data. Dessa data, ela ainda prevê mais 6 meses, mais 180 dias de tolerância para a construtora entregar. No entanto, como eu disse, essa lei ela só está em vigor para contratos assinados a partir da sua publicação. Tá? Então, a partir de janeiro, praticamente, porque ela foi publicada bem no finzinho de dezembro. Mas antes dessa lei, os tribunais eles já vinham entendendo, já tinha esse entendimento de que eu tinha somente 6 meses de tolerância para a construtora. Então, no caso da Eliana, o que ela poderia fazer? Se ela perceber que a obra não vai se resolver, ela pode exigir judicialmente a resolução desse contrato e a devolução do valor. Ela pode fazer esse pedido. Integral e corrigido, mais indenizações, eventualmente, que ela tenha tido, por conta de que o descumprimento foi da construtora, né? Então, ela pode exigir isso. Ou, no caso dela querer aguardar, muitas vezes é interessante para ela aguardar o período, após a entrega das chaves, ela pode ingressar com ação pedindo indenização por conta desse atraso. Então, por enquanto... ela precisa só decidir se ela aguarda ou se ela já toma a medida de requerer a devolução do valor que ela pagou com a correção. Se ela puder esperar, pode ser mais vantajoso. Se ela puder esperar, ela vai ter o apartamento e pode pedir uma indenização depois. E aí, dependendo do que aconteceu com a vida dela, quanto dano ela teve por conta desse ano e meio de atraso, ela pode receber uma indenização também. Pois é, normalmente o contrato, como ela já está falando que já tem 1 ano e meio de atraso, já deve ter adquirido esse imóvel há uns 4 anos, mais ou menos. Normalmente esses contratos eles não estabelecem, eu digo por prática, realmente eles não estabelecem qual é a multa que a construtora, a incorporadora vão pagar no caso de inadimplência. Mas para isso o tribunal já também se posiciona que a multa ela vai ser semelhante àquela que o consumidor tem que custear em caso de inadimplência. Então, para ficar de uma forma justa, uma forma equivalente, o tribunal ele já faz um parâmetro também para
para que a construtora tenha uma punição. Porque o contrato, infelizmente, o consumidor não tem como discutir esse contrato. A construtora é quem elabora, né? E Ou seja, é mais benéfico para ela, que ela né? vai deixar de uma forma mais benéfica para ela. Então, o tribunal, para tentar equilibrar isso, ele impõe uma multa por costume, né? Por prática usual do mercado. Você aceita essa ajuda de um advogado? Às vezes tem um advogado ali no próprio meio, né? Você aceita essa ajuda ou você busca um advogado que não tem nada a ver com essa compra do imóvel, nada a ver com essa construtora? O advogado, ele tem que, falando como advogado, nós temos que cumprir com o código de ética que a nossa classe ela tem que seguir, né? Tem que ser imparcial. No entanto, dentro dos estandes de venda, é obrigatório que tenha lá uma assessoria jurídica. Então, tem um advogado para caso o consumidor tenha uma dúvida, e eu digo consumidor porque realmente ele é consumidor, né? Ele está indo lá adquirindo um produto, ele é considerado, ele se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Então, para que esse consumidor possa tirar todas as dúvidas. Então, o advogado ele tem que ser imparcial e explicar de acordo com a lei e de forma mais clara possível. Agora, se você não está se sentindo seguro com essa situação, procure o seu advogado. Porque, como eu já disse em outras oportunidades, né, Denise, que eu já vi, a aquisição de uma casa, de um apartamento, é algo muito sério. A pessoa está investindo um valor muito alto. Então, essa prevenção desses riscos, às vezes, ela acaba sendo mais vantajosa do que depois discutir judicialmente, né? Então, para você saber se vai ou não vai para aquele negócio, né? Se você assume ou não. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de locação? Locação residencial primeiro. Muito a gente fala aqui sobre o prazo, o que fica estipulado nos contratos, né? E eu venho percebendo algumas pessoas buscando contratos menores e outras querendo também oferecer contratos menores, porque logo vão querer vender, né? Que seja uma casa, um apartamento. Dá para perguntar, geralmente rege que tempo de contrato? A prática de imóvel residencial, para quem vai morar, a prática é que sejam 30 meses, tá? São 2 anos e meio de contrato. Você pode fazer um prazo inferior. Você até pode alugar para 12 meses, 24 meses, não tem problema. A questão para o proprietário, não é vantajoso isso. A lei ela traz alguns benefícios, algumas situações que são próprias para os contratos a partir de 30 meses, que é o caso de você pedir para desocupar o imóvel sem motivo, né? Que a gente fala que é a desocupação imotivada ou a denúncia vazia, que uma vez vencido o contrato, você pode pedir a desocupação. Se o contrato foi celebrado com prazo inferior a 30 meses, você só poderá pedir para o inquilino desocupar o imóvel se houver um descumprimento do contrato. Então, isso acaba inviabilizando. Então, eu sempre sugiro para que o locador alugue o imóvel pelo prazo de 30 meses. Para o inquilino também isso é vantagem, porque para ele não é vantajoso ter que ficar procurando imóvel a cada ano, a cada 2 anos. E quanto mais tempo ele ficar no imóvel, para ele melhor. Vou me preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, aí você tem um imóvel que está vazio, você quer alugar para alguém, mas você não vai colocar no papel, você vai fazer por boca mesmo. Vale a pena escrever um papel, mesmo que seja algo tão simples, coloca no computador os dados da pessoa, o valor que ficou combinado, para não ter dor de cabeça depois, doutor? Pois é comum que se tenha nesses casos em que haja muita confiança entre proprietário, inquilino, locador e locatário, que se faça a locação verbal, né? Então, se combine tudo de forma verbal. Mas eu sempre sugiro que se faça, por mais simples que seja, um contrato. Porque pelo menos as regras mínimas da locação, data de pagamento, valor, se você inquilino vai ser obrigado a pagar o IPTU ou não, condomínio, se está além daquele valor do aluguel, que pelo menos isso fique estipulado e o prazo principalmente, porque isso garante tanto direito para os locadores, proprietários, ou para os locatários também, né? Para todas as partes eu acho que isso só traz vantagens. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, é bem rapidinho, no próximo bloco tem mais bate-papo sobre o direito imobiliário. Até já!
Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o direito imobiliário com o Dr. Diego Sanches, ele é advogado. Muita pergunta chegando aqui, algumas sensacionais que vão ser feitas durante esse terceiro e último bloco. Você que está em casa pode participar do bate-papo, ligando para cá, 0 Operadora 11 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais, como fez a nossa telespectadora. Não vou falar o nome porque ela escreve pela mensagem particular e é assim que a gente combinou. Ela conta o seguinte, doutor. Tenho uma casa alugada há 3 anos, só que estão atrasando o pagamento do aluguel. Já tem uns 3 meses de aluguel atrasado. Daí pedi o imóvel e fui ameaçada pela inquilina. Aí as pessoas que moram na casa dizem que ela não consegue tirar elas de lá porque tem criança menor de idade. Ela te pergunta, é verdade, doutor, mito ou verdade, que os juízes não dão ordem de despejo para o inquilino que tem criança menor de idade, mesmo esse inquilino não pagando o aluguel? Não, isso é mito. Isso é mito. Isso realmente não é verdade. Precisa primeiro verificar que tipo de ameaça que essa pessoa fez, esse inquilino fez. Se for alguma ameaça física, eu até aconselho que se faça um boletim de ocorrência para preservar os direitos da sua telespectadora. Agora, o principal, realmente, em caso de inadimplência desse inquilino, é ingressar com ação judicial, sim, uma ação de despejo por falta de pagamento, para que judicialmente se resolva e essa pessoa desocupe o imóvel. Normalmente, a prática já me mostrou algumas coisas que quando você ingressa com uma ação contra uma pessoa que tem esse tipo de perfil, ao ela receber a citação, a informação do fórum de que tem uma ação de despejo contra ela, ela acaba ou fazendo um acordo para pagamento ou desocupando o imóvel. Porque realmente é uma situação não agradável, uma ação de despejo, né? Então, as pessoas, elas buscam resolver, a não ser que realmente a pessoa não se importe com isso ou não tenha condições realmente de pagar, mas normalmente elas acabam resolvendo antes. Então, o que eu aconselho é realmente ingressar com a ação, porque os juízes decretam, sim, o despejo, não falando de uma forma humana, mas os juízes, eles analisam o papel. Eles analisam se o contrato de locação, verbal ou escrito, se tem pagamento ou não tem. Precisa ser feito isso, precisa ser dessa forma. Então, ao fazer um contrato de locação, o locatário ele se obriga a pagar o aluguel. Se ele não paga o aluguel, ele vai sofrer a sanção, que é o despejo. E para um contrato que não foi feito no papel? É um contrato verbal, certo. Mais difícil? Não é mais difícil, tem algumas particularidades. Então, por exemplo, a multa vai ser diferente, porque eu não tenho uma multa contratual que eu posso aprovar, mas eu vou alegar no processo, quando você ingressa com uma ação, você já alega tudo o que você deseja. Então, você vai ter que dizer nessa petição, o advogado, né, por meio do seu advogado, vai ter que dizer qual é a inadimplência, quais são os meses que estão atrasados e quais são os valores. E aí vai cumprir ao locatário, que é o réu da ação, comprovar, né? Não só dizer, comprovar se pagou ou não pagou por aquele valor. Se ele provar que pagou, a ação ela vai ser improcedente, né? Então o proprietário ele vai perder essa ação. Mas se ele não conseguir provar o pagamento, realmente ele vai ser despejado mesmo não tendo o contrato. Para se fazer o aluguel, ainda precisa ter ou depósito, ou um seguro, fiança, ou mesmo fiador? Não é obrigatório, né? Dependendo da locação, o proprietário ele acaba optando por uma coisa ou outra. Mas há a possibilidade, e a lei até dá algumas vantagens no caso de não ter uma garantia. Então, você pode celebrar um contrato com essas 3 garantias, o depósito, ou o fiador, ou o seguro, ou então fazer sem garantia nenhuma. É possível. Hoje, fiador cada vez mais difícil, né? Pois é, cada vez mais difícil. Ter alguém para se responsabilizar. Porque é uma questão de muita confiança. A palavra fiança, ela vem de confiança. E você precisa confiar muito em alguém para assinar como fiador e ser responsável pela dívida daquela pessoa. Né? Num caso como esse, do não pagamento, quando há o caso do depósito, né? Então você paga alguns meses de aluguel antecipadamente, aí, antes de habitar aquele imóvel,
você pode reter se não houver o pagamento? Tudo é melhor fazer na justiça, né? Esse valor do depósito, ele fica depositado realmente numa conta poupança. A lei, ela fala que teria que ser uma conta conjunta entre locador e locatário. Não é o que acontece. Essa conta, esse valor fica à disposição, fica em poder do locador. Tá? Então, se o inquilino, se o locatário desocupado, devendo 3 meses de aluguel e o proprietário ficou com 3 meses de garantia, então equivale-se e fica tudo quitado. Agora, vamos supor que ele deixou 3 meses, que é o máximo que pode deixar, né? Que fique claro isso. O máximo que pode ter como garantia são 3 meses. E aí o inquilino desocupou com 6 meses de aluguel em atraso, ainda o locador, o proprietário, pode ingressar com uma ação cobrando a diferença desses valores. Quem é que fica responsável pelo pagamento do IPTU e do condomínio? Tá. A regra, o condomínio e a prefeitura sempre vão cobrar do proprietário do imóvel. Tá? Então, a dívida é sempre do proprietário. Agora, o proprietário pode, desde que esteja expresso num contrato, transferir essa responsabilidade para o inquilino. Então, se no contrato tiver previsto, tem que estar expresso, que o inquilino é obrigado a pagar o valor do IPTU e do condomínio, então aí o inquilino ele vai ser obrigado. Só que sempre o condomínio e a prefeitura vai cobrar do proprietário. O proprietário é quem vai cobrar do inquilino. Parece que dá uma recomendação para quem está em casa, repassa esse valor e o próprio proprietário paga? Essa é sempre a minha recomendação. Porque o proprietário, às vezes, ele acaba reclamando porque fala, poxa, eu não quero ter esse trabalho. Mas é algo que faz com que ele tenha mais segurança, porque ele recebeu o valor e aí ele paga diretamente para o órgão. Né? Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá... Essas vilas, então você fecha uma rua com um portão e as pessoas fazem como se fosse um condomínio, mas na verdade você não tem a estrutura do condomínio. Isso pode ser feito simplesmente, colocar um portão numa rua sem saída, isso pode dar problema para todo mundo que mora lá? Na realidade, essas vilas, eles chamam de condomínio, quase um condomínio fechado, né? As pessoas, elas dizem. Na verdade, elas precisam de autorização da prefeitura para que se possa fechar. Por quê? Porque a rua ela é pública, né? Então, eu não posso impedir que outras pessoas acessem a esse local. Então, para que eu consiga diminuir esse acesso e colocar um portão de acesso a essas casas, a essa rua, eu preciso realmente da autorização da prefeitura. Tá? O que acontece é que muitas vezes, por mais que a rua não tenha muito movimento, ela tem algum acesso para um posto de saúde ou alguma escola e isso acaba inviabilizando, né? Ou se ela for sem saída realmente, leva-se à prefeitura para que consiga ou não essa aprovação. Se aprovarem, aí você pode fechar essa rua, né? Agora, isso não é condomínio. Condomínio é uma outra situação. Mesmo com um portão, o acesso às pessoas ele não é vedado. Então, se alguém quiser entrar para acessar, para ver alguma coisa, ela pode ainda assim acessar essa rua porque ela é pública. Doutor, nesse finalzinho de programa, acho que ainda dá tempo da gente falar um pouco sobre a locação comercial. Ela é diferente em quê? Prazos, o tempo dessa celebração de contrato? A locação comercial, ou como o código diz, a lei fala, a locação não residencial, ela tem algumas particularidades, né? Normalmente, na locação residencial, como eu disse atrás, a locação ela é feita para o prazo de mais ou menos 30 meses, pelo menos. Quando a gente fala em locação não residencial, as comerciais, normalmente se faz com períodos anuais de 12, 24, 36 meses. Tem a possibilidade, porque para você comerciante que está alugando um imóvel para estabelecer ali a sua empresa, você muito menos quer mudar do que uma pessoa que está para morar, né, na residência. Você não quer ficar substituindo o seu ponto, né, o seu local de atendimento. Então, a lei ela traz uma possibilidade de renovação compulsória, né? Então, obriga o locador a renovar o contrato. Lógico que tem que cumprir com alguns requisitos da lei. Por exemplo, você tem que estar naquele local pelo menos há 5 anos e pagando o aluguel pontualmente, cumprindo com todas as suas obrigações. Nesse caso, você pode ingressar com uma ação pedindo a renovação
compulsória, né? A renovação obrigatória. Isso não significa que o valor do aluguel ele não vai ser reajustado, mas ele te garante permanecer naquele local, né? Aí você vai ter que rever o valor do aluguel com base no mercado, né? Então vai ser recolocado o valor de acordo com locações semelhantes àquela. Quem se preocupa com a região, aquela área, o zoneamento, é quem está buscando esse imóvel que deve ser responsável por isso? Ou, de repente, desavisadamente, alguém alugou para algo que não podia, um comércio que não podia ali na área? Como é? Não, essa é uma responsabilidade do locatário. O locatário ele precisa verificar se o imóvel que ele está alugando atende às suas expectativas ou não. Muitas vezes ele precisa de logística, né, de caminhões para fazer manobras e aquela rua não comporta. Isso não é culpa, por exemplo, do locador, né? Se ele precisa verificar se ali ele pode ter aquela atividade ou não, se é uma atividade química, às vezes não pode estar em determinado local. Tem bairros, por exemplo, em São Paulo, que são estritamente residenciais, você não pode ter nenhum tipo de comércio. Então, não adianta você querer alugar uma casa para constituir um comércio que, fatalmente, você vai ter problema em breve, né, para que seja fechado aquele estabelecimento. É responsabilidade do locatário. Como é hoje a história do ponto? Você está ali há muito tempo e a gente vê ainda hoje, passa o ponto, enfim. Que é isso? Essa na verdade, você está transferindo para um terceiro toda a sua estrutura de que você organizou. Só que é importante deixar isso bem claro, que o passa-se o ponto, que a gente vê muito em faixas por aí, não vincula o proprietário, o locador do imóvel. Tá? Você, quando transfere o ponto que usualmente se usa, você está transferindo a atividade que você realiza. Só que o locador não está vinculado a um novo locatário, porque ele celebrou o contrato com aquele antigo. Legal. Então, para que seja transferido esse contrato de locação para uma outra pessoa, precisa da anuência desse locador. Então, vai ter que ser feito um outro contrato de locação com essa nova pessoa. Às vezes, a pessoa ela adquire esse ponto, adquire esse estabelecimento e depois é surpreendida pelo locador querendo ou reajustar o valor de aluguel ou para pedir a desocupação do imóvel. E aí ele fica numa situação um pouco complicada porque ele adquiriu aquilo, ele comprou de alguém. Ele pode o proprietário pode se recusar a trocar esse contrato, né? Pode, porque quando ele celebra um contrato, ele analisou aquela ficha, ele analisou aquela pessoa, muitas vezes com um fiador específico, e aí depois mudou para outra pessoa. Do fiador? O fiador ele continua sendo responsável até o final da locação. Então, se essa nova pessoa está ocupando o imóvel, mas não foi renovado o contrato, esse contrato anterior ele continua ainda em vigência. Então, o fiador continua sendo responsável por uma pessoa que ele não conhece. Não conhece. Então, é muito sério. É importante que a pessoa que queira transferir o ponto, que ela procure o locador, procure a imobiliária que administra, para que faça documentalmente essa transferência também. Para que tudo esteja certo, que esteja nos conformes, para que depois ele não seja surpreendido, né? Da próxima vez que você voltar, doutor, vamos falar sobre o direito do consumidor? Pode ser, com certeza. Também tem bastante pedido, o pessoal sempre escreve, tem perguntas, também é algo bem sensível e nos dias de hoje tem tanta informação que às vezes até confunde. A gente não sabe se de fato a gente tem direito sobre aquilo que às vezes a gente já até pleiteou, né? A gente tenta, mas pode não ter certeza se tem direito ou não, então está convidado a voltar. Muito obrigado. Doutor, a gente fala sobre o direito do consumidor na sua próxima vinda aqui no Consulta. Eu vou deixar os contatos do doutor Diego, ele deixa à disposição um e-mail para que você possa enviar a sua pergunta. dgosanches, com Z no final, .adv@gmail.com. Vou repetir, dgosanches, com Z no final, .adv@gmail.com. Se não conseguiu anotar, me pergunta nas redes sociais que eu te falo. No Facebook é fácil de encontrá-lo também, advogado Diego Sanches, com Z no final. E no Instagram, @dgo.sanches, também com Z no final. Doutor, volte outras vezes, adoro te receber aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite e todas as vezes que convidar eu estarei aqui. Muito obrigado. Obrigada. Para você que assiste a Consulta ao Doutor, fica o recado de que você consegue assistir, ver e rever o material a hora em que você quiser. Aproveita e multiplica tanto conteúdo nas suas redes sociais também.
HIT TV é o canal do YouTube da HIT. A todo momento você é convidado a assistir a nossa programação ao vivo e é uma maneira para você ter esse material aí, fazer bom uso dele também, multiplicar a informação que a gente consegue todos os dias agregar e aprender aqui no programa. Lá no Instagram também, @TVHit, e as minhas redes sociais também estão sempre à disposição para que você possa enviar sugestões para as nossas próximas entrevistas. Vai lá no meu Instagram, @Denise Luca, te espero lá. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau!